Olá, eu sou o John e este é o Bandeira Azul. Em mais de 75 anos da Fórmula 1, várias equipes passaram pela categoria, algumas marcantes e outras nem tanto. A Fórmula 1 já chegou a ter 21 equipes na mesma temporada, como foi em 1989. Pré-classificação, regras para limitar o grid, número de carros do grid foram criadas justamente por causa disso. Hoje, a realidade é diferente. E quem acompanha muito a categoria sabe a burocracia que foi até a estreia da Cadillac esse ano, por exemplo. Hoje, eu vou contar a história de uma equipe que passou pela Fórmula 1 por 2 temporadas e teve uma parte brasileira nela, mesmo que por algum tempo. Hoje eu vou falar sobre a Forte Corse pela Fórmula 1. Com sua fábrica em Alessandria, na Itália, a Forte Corse foi fundada pela dupla Guido Forte e Paolo Garci. Antes de chegar até a categoria máxima, a equipe participava de campeonatos de base por pelo menos 2 décadas. Nesse período, ela foi campeã da Fórmula 3 italiana por 4 vezes e, entre 87 e 94, competiu pela Fórmula 3000, que seria o equivalente hoje da Fórmula 2. Inclusive, a Forte Corse chegou a ganhar, o GP de Macau de 88 com Enrico Bertaglia. Nesse período, Guido Forte ele conhece o empresário brasileiro Abílio Diniz. Quem conhece aqui do Brasil sabe, por exemplo, que ele foi dono do Grupo Pão de Açúcar, teve outros empreendimentos, e ele estava querendo colocar o seu filho, Pedro Paulo Diniz, na Fórmula 1 de alguma forma. Diniz, na época, estava com 22 anos. Em paralelo, em 1993, Paolo Guerci vende sua parte para o ídolo brasileiro Carlo Gancia e Guerci continuou na equipe como engenheiro ainda assim. Em 1993, Diniz estreia na Fórmula 3 Internacional com a Forte Corse, tendo como parceiro o monegasco Olivier Beretta. Sim, é daquele fabricante de armamento. Na temporada, o brasileiro terminou zerado, enquanto o monegasco terminou com uma vitória e pontuando em quase todas as 9 corridas. Em 94, ele teve como parceiro o japonês Hideki Noda. Diniz conseguiu como melhor posição um 4º lugar, enquanto Noda fez um 5º lugar com um pódio e com um 3º lugar na temporada. Em paralelo, a Forte Corse estava se preparando para a entrada na Fórmula 1 para 1995. Quando ela comprou o espólio da equipe falida Osella Found Metal, no fim de 1994. Lembrando, a Osella no fim de 92 ela faliu. Aos poucos ela foi desenvolvendo seu carro com uma equipe de projetistas com o Giacomo Caliri, o George Stirano e o ex-Brabham Sérgio Hinland. E aí nasceu o FG01. Uma outra informação. Justamente esse acordo com o Diniz e a entrada do Carlo Gancia, acabou entrando patrocinadores fortes, tanto brasileiros como, por exemplo, a Parmalat, tanto do lado brasileiro quanto do lado italiano. Inclusive, se você ver as imagens dos carros, você vai ver muito patrocínio de marcas brasileiras ou marcas italianas que tinham um forte apelo dentro do Brasil. Em termos bem curtos, o FG01 não passava de uma evolução ou tentativa disso do Brabham BT60 de 91 e do Found Metal GR02 de 92. Corse queria que o primeiro carro da equipe fosse muito mais confiável do que veloz. No entanto, a gente vai ver no futuro que não foi bem isso. O FG01 usava um motor Ford Cosworth EDV8, que ele foi financiado pela Ford do Brasil. Só que, em comparação com as demais equipes que usavam outros motores, esse tinha praticamente 100 cavalos a menos do que, por exemplo, um motor Renault da Williams, motor Ford, inclusive, da própria Benetton, e assim vai. O câmbio ainda usava um manual. Inclusive, o FG01 foi considerado o último carro com câmbio manual na categoria. Os demais carros já usavam um câmbio semiautomático, com um câmbio borboleta no volante. Estima-se que esse câmbio manual, em comparação com o câmbio semiautomático, representa uma perda de pelo menos meio segundo por volta, comparado entre o câmbio semiautomático e o manual. Os check-down realizados na Itália identificaram que o chassi não era eficiente. Além dos pontos que citei, sobre a potência do seu motor e o câmbio ultrapassado, o FG01 ainda estava 60 kg acima do do peso regulamentar. Até o momento, a equipe teria gasto em torno de 17 milhões de dólares, muito absorvido pelo aquele pacote de patrocínio que eu tinha falado anteriormente. O companheiro de Diniz a ser escolhido para comandar o FG01 foi o brasileiro Roberto Pupo Moreno.
Moreno até que foi uma escolha sensata, pois ele tinha experiência e ele sabia extrair bem o potencial dos carros. Inclusive, ele andou em equipes como a GS, Colônia, André Moda, Benetton, entre outros. Foi levado em conta justamente a escolha de Moreno foi o seu feeling para desenvolvimento do carro. Ford tentou outros pilotos de confiança para o lugar, como entre eles o próprio japonês Noda. No entanto, o Noda ele não tinha superlicença, mesmo que ele tenha feito 3 provas anteriormente pela La Russa na temporada de 94. Na pré-temporada, Diniz aproveitou para se habituar com o carro, deu muitas voltas, inclusive com o FG01, como já era de se esperar. O carro, pelo menos na pré-temporada, ele se mostrou confiável e conseguiu andar muito. Vou fazer um disclaimer rápido sobre como foi a temporada até 1995. Até 95 não existia a regra do 107% do pole. Ou seja, o tempo do pole mais 107% era determinado um corte. Nisso, até 95 não existia. A pontuação era definida do primeiro ao sexto lugar, ou seja, se o cara terminou em sétimo, segue zerado, diferente do que a gente tem hoje. E o tempo de classificação era definido como o melhor tempo da sexta e o melhor tempo do sábado. Vai pegar o melhor tempo dos dois e aí define a posição a partir disso. Descarta o pior tempo, melhor tempo fica. É isso. Agora sim, voltamos ao vídeo. Na estreia em solo brasileiro do FG01, vemos a dupla se classificando bem distante do líder. Diniz se classificou em 25º, quase 110% do tempo do líder. Ou podemos falar como 1:27.792. E Moreno com 1:26.269, ou perto dos 109% do tempo do pole, que foi Damon Hill com a sua Williams, fazendo o tempo de 1:20.081. Na corrida, virou um resta um, onde de 26 carros que largaram, 16 não terminaram a corrida. Entre eles, Moreno, que rodou o carro e não conseguiu voltar. Diniz terminou na 10ª colocação e, a 7 voltas do líder, o vitorioso Schumacher com a sua Benetton. Na Argentina e San Marino, os carros da Ford Corse foram considerados como não completou a corrida, pois havia uma regra: se eles não completassem 90% da corrida, comparado sempre com o líder, consideraria como se fosse um abandono. Não realmente um abandono, mas vou considerar apenas como não completou. E eles terminaram 7 voltas atrás do líder. Mesmo não abandonando, então oficialmente seguiram como não completou a corrida. Até a França, o FG01 entregou mais problemas mecânicos e um P10 para Diniz em Mônaco e um P16 para Moreno na França. No decorrer da temporada, a Ford lançou uma evolução do FG01, o FG01D, onde foram eliminados os 60 quilos que existiam a mais em relação ao peso mínimo, ganhou novos sidepods, monocoque e um bico novo, além de finalmente adotar o câmbio semiautomático. Só isso eles ganharam meio segundo por volta. O FG01B ele estreou em Silverstone. No entanto, seus tempos de classificação não foram lá grandes coisas. Do lado do Diniz, ele ficou 110% acima do tempo do pole, que foi o Damon Hill, e Moreno ele ficou 109%. A sorte, que poderia mudar com o modelo remodelado, para alguns, não passou apenas de mais uma série do carro de F3000 melhorado, ou remodelado. O FG01B rendeu abandono nos 2 GP seguintes por problemas mecânicos, onde conseguiu melhorar a confiabilidade apenas para a partir do GP da Bélgica. Em Spa, Diniz terminou em 13º e Moreno 14º, com apenas 2 voltas atrás do vencedor, Michael Schumacher. E sim, pode ser considerado como um avanço, se você ver no retrospecto. Na Itália, a sorte parecia ter mudado pelo menos para um dos 2 brasileiros, com o Diniz terminando em 9º lugar. Enquanto isso, Moreno colidiu com o piloto da Pacific, Andrea Montemini, na primeira volta e abandonou. Depois dessa corrida, a Ford Corse não terminou com pelo menos um carro apenas no GP do Japão, quando os 2 abandonaram. Mas notou-se alguma evolução com o chassi novo. O carro era menos lento, mesmo que de certa forma problemático. A temporada terminou com Diniz quase pontuando em Adelaide. Nessa corrida, ambos se classificaram melhor que o habitual, Moreno em 20º lugar e Diniz em 21º lugar. Diniz terminou a corrida em 7º, uma volta atrás do 6º colocado, o português da Minardi, Pedro Lamy. No entanto, ele terminou a 4 voltas do vencedor da corrida, o
vice-campeão de 95, Damon Hill com sua Williams. Com o fim da temporada de 95, houve uma certa esperança para que a Ford Corse fizesse um novo chassi para 96, o FG02, uma evolução do FG01B e um motor Ford melhor, o ECA Zetec R 3.8 V8. Havia um certo otimismo de ter uma briga para que não seja apenas contra a Pacific, como foi em 95. Ainda mais porque não haveria mais Pacific em 96, já que ela faliu. Durante a pré-temporada, a Ford Corse recebe a informação de que Pedro Paulo Diniz e seus patrocinadores foram rumo a Ligier. Sem o pool de patrocinadores, a equipe ficou sob risco de não sair do lugar para 96. No entanto, Guido Forti insistiu, mesmo que com um orçamento bem minguado. Forti escolheu os pilotos italianos com alguns patrocinadores interessantes para ajudar nas prejudicadas finanças. Luca Badoer, vindo da Minardi, e Andrea Montemini, vindo da Pacific. Para ajudar para 96 ainda houve a inclusão da regra dos 107% em vigor. Logo, quem ficasse acima desse número mágico ficaria fora da corrida, exceto por problemas mecânicos e sob autorização dos comissários. E assim foi Melbourne na estreia da temporada. Badoer e Montemini, sim, ficaram acima dos 107% no tempo do pole. O tempo que seria o limite, o tempo de corte, seria 1:38.937. Justamente porque o tempo do pole position da corrida, que foi o piloto da Williams, Jacques Villeneuve, fez 1:32.371. Badoer, ele fez 1:39.202, 6.8 mais lento do que o pole e cerca de 3 décimos acima dos 107%. Já o Montemini, ele fez 1:42.087, mais de 3 segundos mais lento do que o tempo de corte. Já para o Brasil, a equipe trabalhou para não ser tão pior quanto parecia. A Ford conseguiu se classificar para o seu primeiro GP na temporada. No fim, Montemini rodou, abandonou a corrida. E o Badoer terminou em 12º lugar. E último, no caso, a 4 voltas do vencedor, o britânico da Williams, Damon Hill. Na Argentina, seguiu o roteiro. Ambos se classificaram e Montemini terminou em 10º e Badoer bateu o carro na 24ª volta. No GP da Europa, já surgiram boatos de que a equipe poderia ir para o buraco. E os resultados onde nenhum dos dois pilotos se classificaram por causa da nova regra de classificação só aumentaram esse boato ainda mais. Em San Marino, Badoer estreou o novo chassi, o FG03, enquanto Montemini seguiu com o FG01B, pois não havia outro para o segundo piloto da equipe. Houve um feedback positivo onde o carro parecia responder melhor e até mesmo o Badoer não sofreu para se classificar dentro do tempo de corte de 107%. Já Montemini não conseguiu se classificar. Badoer terminou em 10º a corrida. Para o GP de Mônaco, Montemini não se classificou, mas Badoer até se classificou, mas acabou abandonando. Só que isso ficou de forma secundária, já que saiu de Mônaco um acordo entre o Guido Forti e um fundo chamado Shannon Racing. Esse fundo Shannon Racing ele foi registrado como empresa na Irlanda. No entanto, havia acionistas italianos. E, inclusive, um desses acionistas, podemos dizer assim, desse fundo, era um que o Guido estava devendo. E, justamente, uma parte dessa empresa, já que 51% ficou com a Shannon Racing, entrou como garantia de pagamento de dívida. Ou seja, a Shannon acabou não colocando muito dinheiro, ou falando que ia colocar muito dinheiro, no entanto prometeu aporte, pagar dívida e afins que estava correndo durante a temporada. Nos bastidores, começou uma briga entre Guido Forti cobrando que a Shannon Racing cumprisse o combinado e a Shannon ignorando ou falando que está fazendo sem mostrar muita coisa. Vale lembrar que, após sacramentado o acordo, o carro, que era amarelo, mudou as cores para a bandeira italiana, mas com o verde e branco em predominância. Na sequência da temporada, o FG03 teria mais 4 aparições. Em Barcelona, os carros não se classificariam. Em Montreal, ambos abandonariam a corrida. Na França, novos abandonos. Na Hungria, nem se classificaram. As tensões entre a Shannon Racing e Guido Forti ficaram cada vez mais insustentáveis a ponto do italiano acionar a justiça para desfazer o negócio. Em paralelo, a Ford Cosworth cobrava dívidas sobre o fornecimento dos motores para que a equipe ainda não haviam sido pagas nem por Guido e muito menos pela Shannon Racing.
Para a Alemanha, a paciência do fornecedor se acabou e o fornecimento foi cortado. Após discutir o assunto com Bernie Eccleston, Guido Forte retira a participação da equipe para o GP da Alemanha e anuncia dias depois que o acordo com a Shannon deu errado e que a partir de então ele voltaria ao comando da equipe. Por outro lado, a Shannon insistia que detinha 51% de ações e o caso foi para a justiça italiana. Com a desistência no GP da Alemanha, a FIA multou a Forte Corse e ameaçava multar a cada vez que a equipe anunciasse desistência de participação do GP. No fim, foi declarada a falência da equipe assim que as tentativas de fazer a equipe sustentável se acabaram. A Shannon até ganhou o processo na justiça, mas 51% de zero continua zero. Então, ficou sem nada. No final das contas, podemos ver que foram 2 temporadas onde o Guido Forte, apesar de ser apaixonado por automobilismo e tudo mais, viveu sempre no laço, onde faltou um pouco de comunicação por parte dele com a família Diniz, do lado em relação aos patrocinadores, manutenção do Pedro Paulo, e de certa forma até que estão certos, já que não havia sinal de competitividade, pularam fora. E no final das contas ele ficou dependente, ele foi dependente pelo menos na temporada de 95 desses patrocinadores. Saiu, ficou minguado. Por outro lado, eu acho que faltou um pouco também de malícia do lado do italiano em relação justamente a garantias bancárias por parte desse acordo com a Shannon Racing. Mesmo que ele estivesse devendo a membros desse fundo, eu acho que faltou um pouco dele garantir isso. No final das contas, como muitas equipes pequenas que correram nessa época, duraram o quanto conseguiram durar. É interessante as histórias assim, vou tentar trazer mais, mas em resumo, foi muito mais em relação à sobrevivência do que a existência dessa equipe, do que realmente algo competitivo. E é isso. Se você tiver algo a complementar, corrigir, ou até mesmo fazer qualquer tipo de comentários, a caixa de comentários está aberta e divirta-se. Daí seja respeitoso, obviamente. É isso. Se você gostou, deixa o like, compartilha com quem achar interessante essa história e até a próxima.